João capítulo 2, vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu, disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Você pode dizer amém? Torna cativo, Espírito Santo, o nosso coração. Se tu não mexer na gente, essas palavras não vão ser plantadas em uma boa terra. Convence o nosso ser esta noite, Senhor, a essa palavra, torna-nos esta palavra. Que nenhuma ave de rapina, que nenhum dos poderes malignos venha roubar esta semente, Senhor. No poder do teu sangue, do teu nome, nós apregoamos este evangelho para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O Bauman, ele foi um dos sociólogos polonês que deixou uma grande reflexão social em nosso tempo. Ele escreveu vários livros, mas os mais famosos foi a sua série Líquida. Ele escreve sobre o amor líquido, ele escreve sobre tempos líquidos, ele escreve sobre a modernidade líquida, ele escreve sobre o mal líquido, ele escreve sobre a vida líquida. Seguramente, todas as vezes que você ouvir essa expressão, provavelmente o anunciante estará fazendo menção a respeito de Bauman. O que ele trouxe, qual é a reflexão de Bauman socialmente, quando ele chama de modernidade líquida, de amor líquido e assim por diante? Segundo Bauman, a liquidez que ele chama da vida, que ele chama do amor, que ele chama da sociedade e assim por diante, ele vai dizer que essa liquidez, ela é sinônimo, ela significa inconstância. Inconstância seria as características que viriam desorganizar todas as esferas da vida, seja ela social, seja ela no amor, seja ela cultural, seja no trabalho ou em qualquer outro setor.
A ideia de Bauman é dizer que a sociedade ela vai caminhar cada vez mais para uma inconstância. Não haverá padrões, não haverá paradigmas, não haverá solidez, não haverá raízes na família, não haverá raízes, padrões no trabalho, não haverá raízes e padrões em outras áreas, no mercado de trabalho, na cultura e assim por diante. Em outras palavras, ele vai dizer que a vida líquida se refere à incapacidade de manter a forma, referindo-se à fluidez das mudanças da contemporaneidade. Não tem como você manter algo nesses dias. Não tem como você conservar algo neste tempo. E quando você olha à nossa volta, você percebe que a leitura dele faz muito sentido socialmente dizendo. Quando você olha para o mundo, para o universo da sexualidade, você percebe que até pouco tempo atrás havia algumas palavras que não eram frequentes, foram inauguradas na nossa geração em relação à sexualidade. O que se pensava na construção, no significado de família há décadas atrás, hoje são assuntos de debate, são assuntos de enfrentamentos no nosso legislativo, no judiciário, na nossa sociedade. Você vai para a identidade masculina e você percebe que, de igual modo, o homem ele vem passando por essa inconstância de identidade, de papéis, de funções, bem como também da mulher. Você pega o aspecto da espiritualidade e você percebe que muitas mudanças foram acontecendo em relação à maneira com que se é um cristão, da maneira com que serve a Deus. Os desigrejados, por exemplo, é um exemplo, é um fato a qual as pessoas vão encontrando novas formas de, segundo eles, manter uma determinada essência. Duas frases, pelo menos, de Bauman vão ficar bastante emblemáticas em relação a essa modernidade líquida, quando ele diz, meu Deus do céu, Jesus, esqueci meu óculos, tem como colocar o slide na minha TV? Estou tentando aqui no Espírito Santo discernir, mas olha, eu preciso ser mais crente. Me coloca aqui na TV, por favor. Meu Deus do céu, isso aqui é idade? Não pode ser idade não, né, irmão? Não pode ser idade. Eu acho que é a letra que é muito pequena. Isso, louvado seja Deus. Vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Essa é uma frase de Bauman que vai sintetizar toda a sua reflexão. Não dura. Família não dura, casamento não dura. Fidelidade não dura. Lealdade não dura. Ele vai dizer que não tem como você manter algo aonde que há mudanças constantes. Aonde que o que era já não é mais, e o que não é, agora é. Não tem como algo durar de maneira sólida, de uma maneira intacta nesses dias líquidos. A outra frase que vai também ser um emblema da sua reflexão é que as relações escorrem entre os dedos. Da mesma maneira com que você tenta segurar uma água, você não consegue. Então, Bauman vai dizer que existem muitos aspectos da vida que você vai tentar manter, que você vai tentar segurar, mas isso vai escoar, porque esta vida ela é líquida. Esta circunstância ela é líquida, este relacionamento ele é líquido, esta amizade é líquida, esta aliança é líquida. Então, por mais que você tenta segurar, ela vai escoar. Essa é uma simples reflexão de maneira muito superficial, mas de fato, socialmente, essa é uma realidade que Bauman vai ler e vai deixar os seus conteúdos dentro dessa reflexão social. Todavia, a Bíblia ela não vai se render a essa cultura líquida.
A verdade é que quando nós encontramos João capítulo 15, Jesus discipulando os seus discípulos, Jesus vai utilizar diversas vezes no capítulo 5, aquele que estiver em mim, aquele que permanecer em mim. Quando nós falamos de seguir a Jesus, quando nós falamos de seguir o Evangelho, quando nós falamos de lealdade a Cristo, quando nós falamos de fidelidade aos céus, quando nós falamos de aliança no reino de Deus, essa linguagem líquida, ela não é bíblica, ela é anticristo. Ao longo das Escrituras você vai encontrar um chamado para nós confrontarmos essa liquidez moral, emocional, espiritual, familiar e etc. O Evangelho é um chamado para que nós não venhamos nos render, nos adaptar a essa inconstância de dedicação, de serviço, essa inconstância de amor, essa inconstância de virtudes, essa inconstância de entrega, essa inconstância de busca. Não, o Evangelho não se dobrará a uma espiritualidade líquida. Não vai. E você percebe que é uma realidade em muitos dos nossos irmãos. Essa vida volátil, essa oscilação, essa inconstância de convicções, essa inconstância de certezas, essa inconstância de compromisso, essa inconstância de oferta, de ofertar-se a Deus, de ofertar-se à vida. Tendo dito isso, eu quero olhar para esse texto e pensar na seguinte reflexão: o que acontece quando nós não alimentamos o que Deus nos entregou? O que acontece quando o nosso relacionamento com aquilo que Deus nos entregou, ele se torna líquido? Quando a nossa dedicação sobre aquilo que Deus nos entregou se torna inconstante? O que acontece quando nós não cuidamos, quando nós não preservamos? O que acontece quando nós não conservamos, cuidamos, protegemos aquilo que Deus nos entregou? O que acontece quando nós relaxamos? O que acontece quando nós vamos perdendo o encanto daquilo que Deus nos entregou em diversas áreas, seja de família, seja casamento, seja chamado, seja ministério, seja um empreendimento, seja uma missão, um propósito específico, seja o que for. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, há uma palavra que, de toda aquela narrativa do milagre, que é encantadora, a maneira com que Jesus vai ressuscitar aquela menina, mas a maneira com que o cenário termina, ele vai olhar para os pais da menina e vai devolver a menina viva para os pais. E então Jesus vai dizer: dê a ela de comer. Dê a ela de comer. Não, pastor Rubens, não resolveria todo o poder do milagre se os pais não alimentassem aquela menina. Não teria vantagem nenhuma, não teria resolvido nada se Jesus ter trazido aquela menina dentre os mortos, mas se ninguém a desse de comer, se ela não se alimentasse. Muitas vezes, quantas ressurreições que nós já recebemos de Jesus, quantas ressurreições que nós recebemos de Deus, mas volta a morrer. E volta a morrer porque nós não damos de comer. Aquilo que Deus nos entrega, aquilo que Deus nos concede, você precisa cuidar.
Mas não apenas cuidar numa expressão de manutenção. O que você recebe de Deus, você tem a missão de potencializar. Você tem a missão de fazer isso crescer. Nada do que Deus te entregou, Ele já lhe deu dilatado no seu máximo. Nada do que Deus te deu, Ele lhe entregou pronto, acabado, como tivesse, não mexa mais em nada, isso está no máximo, nada, exatamente nada. Nem o Éden que Deus entregou para Adão estava pronto, no sentido de perfeito, sem ter possibilidade de melhoras. Até o Éden, Deus disse para o homem, diz, cultivai. A palavra cultivar ali é maximizar, potencialize isso tudo que está aqui. Deus entregou a Adão a missão de fazer o jardim crescer. Quando Jesus, na parábola, vai falar dos talentos, ele vai dizer que, ao entregar os talentos, ele deu a capacidade de cada um deles de ampliar o talento. Tudo que Deus nos dá, Deus não vai te dar um filho grande, Deus não vai te dar um filho maduro, Deus vai te dar uma criança, Deus vai te dar um bebê, para você fazer essa criança crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. Deus nunca vai te dar uma esposa pronta, macho. Deus sempre vai te dar uma esposa para você potencializar ela. Deus nunca vai te dar um marido pronto, mulher. Deus sempre vai te dar um marido com espaços e dimensões de melhorias, aonde que as suas virtudes serão dons e ferramentas de Deus para maximizar as virtudes desse homem. Alguém me entende? Diga amém. Então, muitas vezes Deus nos entrega algo, e ao invés de nós multiplicarmos isso, ao invés de nós potencializarmos isso, isso é pequena. Nós descuidamos, nós não dedicamos, porque a nossa relação com essa entrega de Deus, ela se tornou líquida, ela não se conserva, ela é inconstante, ela não dura. E o texto que nós lemos é um texto que vai nos mostrar um templo. Vai nos mostrar um templo. O templo foi uma dádiva de Deus para Israel. O templo foi um presente de Deus para Israel. Quando você lê crônicas sobre a inauguração do templo, é algo encantador. A inauguração do templo, a glória, a presença, a alegria do povo. A presença que envolveu aquela casa, a adoração, o ambiente, a atmosfera. O templo passa a ser um dos emblemas mais centrais da fé deste povo. A fé deste povo passa a ser templocêntrica. Tudo fazia-se no templo. Se você quisesse agradecer a Deus, você tinha de ir para o templo. Se você tinha de pedir perdão pelos pecados, você tinha de ir para o templo. O templo é a referência da adoração, do cuidado. Quando Salomão vai orar ao Senhor na inauguração, Salomão vai dizer: Deus, que os teus olhos estejam fitos continuamente neste lugar. Que aonde houver alguém, ao estender as mãos para este templo, que os teus ouvidos estejam atentos a este clamor. O templo foi o encanto da fé deste povo por muito tempo. O templo encheu os olhos desses homens, dessas mulheres, do povo de Israel por algumas gerações. Mas de repente, nos dias de Jesus, no texto em que nós lemos, nós testemunhamos um templo muito diferente daquele templo dos dias de Salomão. Aquele templo cheio de glória, aquele templo onde que havia temor, reverência, que havia todo um respeito, que havia todo um louvor, que havia toda uma santidade. Não, parece que este templo não existe mais.
A atmosfera deste templo mudou. A maneira com que este povo vai lidar com este templo não durou. Percebe a reflexão de Bauman? A sociedade líquida é aquilo que não dura, é aquilo que não permanece. A espiritualidade desse povo passa a se tornar líquida, passa a ser inconstante. O que acontece quando Deus nos entrega algo e nós nos descuidamos? Ao olhar para o templo, talvez seja um retrato de maneira muito emblemática e pedagógica do que acontece para conosco hoje. Em primeiro lugar, ao olharmos para isso, nós entendemos que quando você não cuida daquilo que Deus te entrega, nós deformamos isso. Eu vou falar bem baixinho. Não foi o diabo que deformou o templo. Foram eles. Foram eles que plantaram irreverência. Foram eles que deformaram o ambiente. Aquele ambiente de glória, aquele ambiente de prazer, de celebração, de encanto, de adoração, de alegria, de misericórdia. Eles vão deformando essa atmosfera. Vocês se lembram de João capítulo 8? Meu Deus! Uma armadilha é feita para apedrejar uma mulher. Claro que nós sabemos historicamente que nunca essa mulher seria apedrejada no templo, no pátio. Mas você percebe que o plano, a armadilha foi plantada ali. Se Jesus dá o alvará para que a mulher seja apedrejada, digamos que ela teria sido, em hipótese, apedrejada ali, porque a sentença foi dada ali. Embora que a execução fosse fora das portas de Jerusalém. Mas como assim, gente? No templo. Templo é lugar de vida. Templo é lugar de misericórdia. Templo é lugar de restauração. Templo é aquele lugar em que o pecador chegava com a sua oferta, com o seu coração todo triste pelo pecado que ele havia cometido, e ao ele ofertar o sacrifício, ele era enchido de alegria, o perdão alcançava, ele voltava transformado para casa. Esse era o lugar, essa era a atmosfera. Mas nos dias de Jesus, esses religiosos deformaram aquilo que Deus havia dado a eles. Eles deformaram. Eles esvaziaram o real valor daquela atmosfera. Quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos entrega, com as nossas próprias mãos, nós vamos caotizando isso silenciosamente. Você consegue se lembrar do rei Saul? Quando Samuel o encontra e o informa que ele seria o primeiro rei de Israel, e ele então, com todos os seus complexos de inferioridade, o profeta vai ministrar uma palavra profética sobre ele. E a Bíblia diz que quando ele vai, o texto diz, e Deus o transformou em um novo homem. Deus pegou tudo aquilo que havia em Saul e o transformou em bem. É como se Deus tivesse assim, todos os recursos que você precisa para o reinado, de caráter, de liderança, eu estou te entregando nessa transformação. Mas o texto vai dizer que Saul não cuida disso. Saul não valoriza isso. E quando você não valoriza, você não cuida do que Deus te deu, então você vai deformando isso. Olha como terminou Saul. Pastor Ediel trouxe uma reflexão na estrada da perdição, uma biografia de Saul. Se você não leu, se você não assistiu, assista essa pregação recente. Olha como que Saul terminou. Quem fez isso?
as suas próprias mãos, as suas decisões, as suas escolhas, porque ele não valorizou o que Deus havia lhe entregado. Quando você não cuida, quando você não alimenta o que Deus te entrega, ao olharmos para o templo, em segundo lugar, nós nos conformamos. Mas nós nos conformamos com o caos. Nós nos conformamos. Se você tiver alguma coisa para anotar, anote isso. Nós nos conformamos com aquilo que nos drena, com aquilo que nos mata, com aquilo que nos tira a vida. Olha o texto, meu Deus. Como pode ter cadeira aqui? Os cambistas, os ladrões, eles estão confortáveis, tem cadeira, tem mesa. É como se eles estivessem dizendo: esse aqui é o nosso reduto, nós estamos dominando tudo. Mesa, cadeira, fala de conforto. Eles estão confortados aqui, mas olha o que está acontecendo à volta. Esses homens estão deformando o templo. Esses homens, e existem muitas histórias que vão sendo contextualizadas aqui. Como, por exemplo, aqueles que moravam muito longe da nação, ao vir como era muito longe, eles não traziam a oferta, o cordeiro, devido à distância. Então eles compravam lá. E então esses cambistas, esses vendedores de animais, eles superfaturavam em cima destes. Outros, ao trazer os seus animais, os avaliadores de Caifás e Anás criavam defeitos no animal para rejeitar o animal, para que este pudesse comprar deles. Os peregrinos que vinham de outras nacionalidades, ao fazer o câmbio, porque a moeda do templo era uma moeda especial, eles superfaturavam. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Mas tem cadeira, ainda tem mesa. Eles não estão incomodados. Eles não perderam sono. Eles não estão nem um pouco preocupados com o juízo. Eles estão conformando com o caos. Eles estão conformando, e existe outras narrativas a respeito desse templo. A maioria dos historiadores vão dizer que Jesus purifica o templo 2 vezes. Aqui em João, no início do ministério, e no final, na última semana. Outra parte vai dizer que não, é o mesmo episódio com óticas diferentes. Não sei. Parece-me que tem muito argumento para 2 vezes diferente. Mas não é detalhes. O fato é que eles estão tão confortáveis ali, que esse ambiente se tornou um covil, um esconderijo de ladrão. É um esconderijo, um lugar que era para ser refrigério, para ser refúgio para o necessitado, agora é o esconderijo para o malfeitor. Há máscaras aqui, estão hospedando malignidade aqui. Quando nós não cuidamos do que Deus nos entrega, nós nos conformamos com caos, nós nos conformamos com níveis que não deveríamos, nós nos adaptamos com realidades que não deveríamos. Quantas pessoas estão conformadas com aquilo que está roubando a sua vida? Quantas pessoas que estão conformadas com aquilo que está drenando a sua vitalidade espiritual? Quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos entrega, nós passamos a usar o que Deus nos deu de maneira insana.
Porque é isso que esses homens estão fazendo. É isso que esses homens estão fazendo. Eles estão usando o templo para benefício próprio, mas não é apenas para benefício próprio, para um objetivo, um interesse maligno, de exploração. Esses homens estão utilizando o templo presente de Deus, o sagrado até ali, para quê? Para pegar proveito próprio, sobressair sobre o necessitado. Quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu, a gente vai usar exatamente isso de maneira muito insana. Como o pródigo, que recebe do pai e usou de uma maneira insana. Porque no seu coração não havia cuidado sobre aquilo que Deus havia lhe entregado. Mas esse texto, ele vai terminando de uma maneira que as outras narrativas não têm. Logo na sequência, Jesus vai dizer de que o templo pela qual ele estava falando, que ele iria derribar e queria reconstruir, era o seu próprio corpo. E aqui você tem imediatamente Jesus fazendo uma segunda interpretação do templo. Aqui você tem Jesus fazendo uma segunda interpretação, que na verdade aquele templo ele era parabólico, ele era profético, ele era simbólico, ele era um apontamento para o verdadeiro templo, que somos nós. Porque o templo construído por Salomão, o próprio Deus disse a Salomão, e Salomão disse na sua oração, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então aquele templo foi um presente de Deus entregue pedagogicamente, para que quando chegasse na plenitude dos tempos, e Deus nos chamasse de seu templo, nós pudéssemos ter consciência do que Deus estava falando. Então, na verdade, quando Jesus fala que o templo era ele mesmo, então Jesus vai dar uma reinterpretação para o templo, então tudo muda. Então tudo muda. Então isso significa dizer que Deus te deu uma vida. Deus te deu fôlego. Deus te deu dom. Deus te deu família. Deus te deu casamento. Deus te deu paz, Deus te deu irmãos, Deus te deu uma igreja, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma vocação. É uma dádiva. Nenhum de nós temos direito de chegar diante de Deus e dizer: eu mereço ter o que eu tenho, eu mereço ter essa vida, eu mereço ter esses bens, eu mereço ter essas dádivas. Não há méritos em nós. Então, na verdade, quando Jesus entra naquele templo e ele promove aquilo que ele promoveu, na verdade, aquilo ali, hoje para nós não fala do aspecto literal dessa infraestrutura, a princípio, mas primeiramente está falando de mim, do meu ser, da minha vida, este templo chamado pessoa. Então isso significa dizer que se eu não estiver cuidando dessa vida que Deus tem me dado, juntamente com chamada, juntamente com vocações, juntamente com planos, juntamente com propósitos, juntamente com missão, Deus não te deu uma vida vazia. Deus não te deu uma vida nua. Deus te deu uma vida com missão. Deus te deu uma vida com propósito. Deus te deu uma vida com chamada. Deus te deu uma vida com ministério. Deus te deu uma vida com vocação. Deus te deu uma vida com dons, com talentos. Deus te deu uma vida com muitas dádivas. Deus não te deu apenas o fôlego de vida, juntamente com esse fôlego, Ele te agraciou com muitas outras dádivas. E a pergunta que Deus faz a nós esta noite é: o que você está fazendo com o que eu lhe dei?
A sua relação com o que eu lhe dei é líquida. Você não consegue fazer permanecer. Esse cuidado, ele não é constante, ele é inconstante. Ora você abençoa, às vezes você dedica, às vezes você flui, mas às vezes não, fica essa oscilação. Aí muitas vezes você vê as nossas preleções, os louvores, os livros, sempre Deus usando pessoas para dizer: desperta-te, valoriza o que Deus te deu, honre isso, comprometa-se com isso. Aí parece que é uma vinheta enjoativa, mas percebe que se eu e você procedermos igual modo aos religiosos, olha o que está acontecendo com a gente. Se eu não cuidar dessa vida com todos os dons, chamadas, missão, propósito, destino que Deus me deu, sabe o que vai acontecer? Eu vou deformar isso. Eu vou deformar a minha vida. Quando você vê alguém fazendo sexo com qualquer um, ou com muitos, a bel prazer, sem regras, sem limites, fora da aliança do casamento, essa pessoa está deformando o corpo que Deus lhe deu. Quando você não cuida da sua alimentação, você está deformando o corpo que Deus te deu. Quando você não cuida da sua saúde física, você está cooperando para a deformação daquilo que Deus te deu. Quando você não dá atenção para o projeto, quando você não dá atenção para a chamada, você não dá atenção para o propósito, você não dá atenção para a tua missão, então você vai deformando o casamento, você vai deformando filhos, esposas sendo deformadas por maridos insanos, loucos, bebês, maridos bebês. Quantas viúvas esportivas que nós temos em nossos templos, homens que deixam aniversário de mulher para futebol, meu Deus, que absurdo, que absurdo. Ele está deformando essa relação, essa mulher que pira a cabeça, desonra esse marido, usa palavras tenebrosas para desonrá-lo. Meu Deus, está deformando essa casa. Você está deformando o que Deus te deu. As emoções. O que você está fazendo com as emoções? O que você está fazendo com as emoções? O que você está fazendo com a sua espiritualidade? Deformando-a. Aí de repente chega um tempo que você não sente Deus. Você está raso de Deus. E você está encantado com o mundo. Você está encantado com o pecado. Você está conformado com o caos. Quanta gente que estão conformadas. Estão conformadas com essa vida sem Bíblia, sem meditação, sem devocional, sem oração, sem jejuns. Eles estão conformados. Tem gente que vive uma vida imoral e ele não sente nenhuma incomodação. Frequenta cultos, participa de liturgia, canta. E tem alguns ao redor do Brasil que pregam até. Há uma cadeira no caos, há uma mesa no caos. E eles estão lá, sentados e debruçados à mesa, mas está tudo em caos. Está tudo em caos. É um Jonas que está dormindo, ele está em fuga, mas ele tem sono. A fuga não incomoda, não tira o seu sono. Ele está confortável onde que ele está. Existem maridos que se conformam em ver a sua esposa chorando por áreas que ele não tratou. Existem esposas
que se conformam em áreas que o marido fala: meu bem, essa área aqui, você precisa rever, você precisa reparar. Já faz dias, já faz semanas, já faz meses, já faz anos. Mas ela se conformou na cadeira e na mesa no meio do caos. Existem pessoas que estão se conformando com as distâncias do secreto, a distância do Espírito Santo, a distância com a glória, a distância com a presença. Estão se conformando à cadeira e à mesa no meio do caos. E como se não bastasse, inevitavelmente, quando você não valoriza o que Deus te deu, você o deforma, você inverte o propósito. Então você vai usar isso para direções insanas. Direções insanas. Direções insanas. Quantas pessoas que usam o seu corpo para sensualizar, é você usar o que Deus te deu para uma direção insana. Quantas pessoas que usam o dinheiro que Deus deu para ensoberbecer, para humilhar o outro, para declarar independência a Deus, para torná-lo arrogante em casa, humilhar a esposa, humilhar filhos, humilhar parentes, humilhar amigos. Ele está utilizando o que Deus lhe deu. Ele está usando isso de uma maneira insana. De uma maneira insana. Ele usa o templo, a vida, o coração, para hospedar ladrões. Hospedar aquilo que rouba, aquilo que drena, aquilo que desidrata, aquilo que saqueia. Quantos de nós que ao não valorizar o que Deus nos entregou, nós vamos hospedando amargura, ressentimento, sentimentos e emoções que estão nos matando. Remorso, medos, pânicos, terrores, invejas, murmurações, contendas, intrigas, incredulidade. Nós vamos hospedando, nós vamos usando o coração que foi criado, nós vamos usando essas emoções que foi nos dado para sentir Deus, para nos alegrar em Deus, para celebrarmos a Deus. Nós vamos utilizando tudo isso para hospedar aquilo que está nos matando silenciosamente. Alguns usam o próprio ministério, alguns usam a própria chamada para manipular gente, para manipular fiéis. Quando eu não cuido daquilo que Deus me entregou, eu vou usar isso para propósito, para direções equivocadas, insanas. O seu corpo não é para ser cultuado. O seu corpo é para ser um culto a Deus. A maneira com que você anda, a maneira com que você veste, é um culto ao Senhor. Mas isso só é real se nós cuidarmos disso. Não é uma opção de você cuidar do que Deus te deu. Não é uma opção de você alimentar o que Deus te entregou. Ou você alimenta, ou você terminará sua história deformando o que Deus te deu, se conformando ao caos que se tornou, e agravando isso, usando para direções insanas. Então vem o grito: o que nos salvará dessa liquidez espiritual? O que nos salvará desse pensamento: eu não consigo manter, eu não consigo conservar, quando eu penso esvaiu, quando eu penso foi embora? O que eu faço para eu me livrar dessa tirania de uma liquidez espiritual? O texto nos revela. Porque quando Jesus chegou no templo, ele viu o templo, o texto diz que o zelo de Deus o toma. O selo de Deus o move. O selo de Deus o arrebata. O selo de Deus o agita, e é o zelo por Deus e de Deus que vai fazer Jesus expulsar a
aquilo que nunca deveria ter estado lá. E é o zelo de Deus em Jesus que fará com que Ele limpa, que Ele traz ordem ao caos, que Ele traz ordem ao caos, que Ele traz ordem àquilo que foi destituído. É o zelo de Deus que resgatará o templo para o seu propósito, para a sua missão. Você sabe o que vai salvar a mim e a você de nos rendermos a essa liquidez espiritual, essa inconstância, essa mutação frequente, essas mudanças desordenadas, essas oscilações intermináveis? A única coisa que vai nos livrar disso é o zelo. É o zelo. É o zelo que vai nos salvar disso. O zelo de Deus. O zelo de Deus te colocará em confronto com tudo aquilo que ousa deformar o que Deus te deu. Olha o que Paulo vai falar em Coríntios, em Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo. Sede fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. A palavra zelo significa arder de desejo, prosseguir ardentemente, desejar intensamente, esforçar-se muito por alguma causa, lutar veementemente por algo. E Paulo vai nos dizer: vocês vivam isso, não perca este zelo, não perca este ardor, não perca este fogo, não perca essa intensidade. Busca isso, porque é o zelo que vai proteger a honra que Deus te deu, é o zelo que vai proteger a salvação que Deus te deu, é o zelo que vai proteger a sexualidade que é em você, é o zelo que vai proteger a aliança do seu casamento, é o zelo que vai proteger a fé que Deus te deu, é o zelo que vai nutrir, alimentar a presença do Espírito Santo na sua vida. O zelo é tudo que nós temos para resistir toda a liquidez espiritual que insiste em nos fazer conformar com uma vida que não permanece, com uma dedicação que não é contínua, com uma entrega que não é permanente. É o zelo que vai salvar o seu casamento, é o zelo que vai salvar a sua espiritualidade, é o zelo que vai salvar as suas emoções, é o zelo de Deus que vai salvar a sua vida de uma apostasia, de um deserto espiritual, daquilo que o Satanás planejou para desidratar a sua vida. Quem entende a palavra de Deus, aplauda a Ele esta noite. Como está o zelo de Deus na sua vida? É exatamente isso que os avivamentos vinham resgatar no povo de Deus. Maridos que há muito tempo deixaram de honrar as esposas, de amar as esposas, de pastorear as esposas, os seus olhares voltavam para elas com o primeiro amor. Mulheres que deixaram de surpreender os seus maridos, de ser uma mulher sábia que edifica a casa, elas eram tornadas para suas casas como uma rainha, como uma mulher, como diz o salmista, como uma videira ao redor da mesa. Em dias de avivamento, as pessoas protegiam, as pessoas sentiam um fervor, fogo de Deus, para conservar o que haviam recebido. O corpo era tratado
dado como um ato de adoração a Deus. O trabalho não era um mecanismo para atender cobiças, para atender presunções. Não. O trabalho era ambiente, eram ferramentas para manifestar o reino de Deus. Em tempos de avivamento, o zelo pela palavra, o zelo pela oração, o zelo pela oração. Quando o avivamento, na primeira década de 1900, quando o avivamento chega na Coreia do Sul, os cristãos começavam a ir para a igreja às 3 horas da manhã. Às 4 horas da manhã a igreja estava cheia. A igreja estava cheia. E eles oravam até às 7 horas da manhã. Todos os dias. O que é isso, gente? Zelo. Eu preciso cuidar do que Deus me deu. Eu preciso acrescentar virtudes à minha fé, como diz Pedro. Eu não posso ficar estático. Eu preciso alimentar, eu preciso nutrir isso, o que Deus me entregou. Isso acontece pela dedicação, isso acontece pela oração, isso entrega pela meditação, isso acontece pela sensibilidade do Espírito. A falta de zelo faz a gente deformar o que Deus tem nos dado. A falta de zelo é a razão pela qual nós perdemos o encanto pelas coisas sagradas, pelo céu. Como está o teu zelo? Como está o teu zelo? Você ainda olha para o seu casamento como a primeira paixão? Você ainda vive a vida entendendo que a vida é uma história, que você não é o protagonista? O protagonista da nossa história é Deus. Nós não vivemos para nós. Nós vivemos para um plano, para um projeto, para alguém cujos seus pensamentos é muito maior do que o nosso, que os seus caminhos é muito mais alto do que os nossos. Você alimenta isso. Você alimenta a sua missão com seus filhos. Você alimenta o projeto de Deus para a sua vida, para esta igreja. Você alimenta isso. Isso está queimando em você. Na hora do culto, na hora da adoração, como que o seu coração está para celebrar a Deus? Ele se encontra de uma maneira morna, de uma maneira fria, ou há um fervor em você? Nós precisamos de zelo. É o zelo de Deus que vai te armar para afugentar aquilo que nunca deveria ter hospedado nessa mente, nunca deveria ter hospedado nessas emoções, nunca deveria ter hospedado na sua espiritualidade. É o zelo que vai nos arrancar da passividade. É o zelo. O que é que te irrita hoje? O que deixa você irado? O que é que deixa você incomodado? É a suposta injustiça que os outros lhe fazem? É aquilo que a vida não te entregou? É aquilo que a vida ainda não lhe deu? Ah, quanto que a vida é injusta! Ou você reúne ira para expulsar aquilo que está matando você, aquilo que está pequenando a sua visão, aquilo que está drenando a sua fé, a sua coragem, o seu entusiasmo, o seu encanto por Deus, pela vida. Reúne forças, clame pelo zelo de Deus esta noite, para que você arranque essas cadeiras, que você derrube essas mesas e diz: me confortar com aquilo que Deus não preparou para mim, nunca mais. Eu vou tirar essas mesas,
A minha vida não será instrumento para insanidade. A minha língua não deve ser instrumento para ferir ninguém, para difamar ninguém às escondidas. A minha língua é para louvar a Deus e abençoar o outro e edificar o outro. Eu não posso emprestar o que Deus me deu para objetivos e direções insanas. Só o zelo de Deus te salvará dessa liquidez que diz que não consegue. Só o zelo de Deus te salvará dessa inconstância. Somente o zelo de Deus que vai nos livrar dessa deformação, dessa confusão que é estabelecido quando nós nos distanciamos daquilo que Deus nos entregou para nutrir.